Sejam bem-vindos a mais um Encontro com a Palavra. Hoje iniciando um novo trimestre com um estudo muito interessante chamado O Grande Conflito. Esse vai ser o nosso estudo desse trimestre. Espero que vocês apreciem bastante. Tem bastante coisa para nós discutirmos hoje. E nós vamos começar com o professor Moser, né? Nós vamos iniciar esse trimestre com o professor Moser. Obrigado. Obrigado por ter aceito o convite. Claro. Nosso estudo vai ser completamente baseado na Palavra de Deus, como sempre, mas esse trimestre nós teremos um estudo adicional, que é o livro O Grande Conflito. Esse livro, ele pode ser baixado gratuitamente por esse QR Code que vocês estão vendo na tela. Você pode baixar e vai ter algumas informações adicionais em termos de história, que muitas vezes ajudam-nos a compreender melhor o texto bíblico. Para nós iniciarmos, Moser, você pode fazer uma oração? Claro. Bondoso Deus, abençoe esse estudo para que possa ficar clara na nossa mente a natureza do grande conflito, que possamos entender o seu poder e, sobretudo, o seu amor. Nós possamos entender como poderemos nos afastar das tentações, como poderemos evitar situações de mal, e como podemos também mostrar para outras pessoas com o caminho que nos mostraste. Isso nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Amém. Bom, o nosso título do estudo dessa semana é A Guerra por Trás de Todas as Guerras. O nosso verso para memorizar, que é o verso mais importante da lição em torno do qual gira todo o estudo, está em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. Diz assim: Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Apocalipse 12, versos 7 e 8. Parece estranho nós colocarmos essas duas palavras, céu e guerra, na mesma frase. Exatamente. Parece que é totalmente antagônico, mas a primeira guerra, de fato, ela começou no céu. E aqui mostra a história de Miguel e seus anjos que lutaram contra o dragão. Nós vamos ver depois quem são esses personagens de uma forma mais direta, mas o que me chama a atenção é que o dragão e os seus anjos decidiram lutar no céu. E por que isso? Porque eles não conseguiram resistir àquela tentação que estava iniciando no coração deles. E o interessante é que eles nem tinham ciência disso, né? Que coisa mais estranha, o que será isso que está nascendo? E trazendo para os dias de hoje, Moser, como é que nós reagimos à tentação? Ou talvez um pouco antes até, o que é tentação? Isso. Então, a gente entende que tentação, ela sempre se inicia com afastamento de Deus ou afastamento daquilo que é a vontade de Deus, né? E em virtude falando especificamente da tentação, como que a gente pode se afastar dela ou vencê-la, né? Obviamente o primeiro ponto é não buscar. É o caso da pessoa que, se a pessoa acorda e já vai espontaneamente no bar beber, o inimigo nem precisou trabalhar, simplesmente ele já fez o trabalho sujo dele sozinho. Então você já foi para o caminho da derrota por escolha própria. Às vezes tem situações que o pecado chega até você, a tentação chega até você. Você está numa situação onde não se esperava, mas naquele ambiente alguém te oferece uma bebida alcoólica, um alimento impuro, assim. E o que é a recomendação? É você recusar, se possível com elegância, para você mostrar que você está convicto, mas que você não é a convicção de uma pessoa que está negando sem nem pensar o porquê. Você está negando porque você tem uma convicção, existe um racional para essa negação. É o caso de... por que eu falei você se afastar com elegância? Porque muitas vezes as pessoas te fazem algo sem uma intenção ruim. Alguém te oferece uma bebida que você não pode tomar, ou um alimento que você não pode, e se você fizer uma oposição tão grande, parece que você está desmerecendo o que ela te fez. Agora, por que eu falei se possível com elegância? Porque às vezes não dá para ser elegante mesmo. É o caso de José. José, ele era procurado pela mulher de Potifar, algumas vezes já tinha acontecido, ele tinha afastado da situação, e chegou uma situação que ela o agarrou. Então, a recomendação que a gente tem da tentação não é você ficar dialogando.
Quanto mais ele dialogasse, mais ela tentaria ali, ele poderia ceder. Então ele simplesmente saiu correndo e largou ela falando sozinha. Então é exatamente esse caminho. E, obviamente, para você vencer a tentação, você não vence a tentação pelas suas próprias forças. Você tem que buscar a Deus diariamente e Ele vai te dar forças naquele momento. Porque se você buscar força só naquele momento, você vai perder. Porque a gente não pode ter a presunção de que a gente vai vencer. A gente está enfrentando um inimigo de milênios de conhecimento, de inteligência, de conhecer os fracos das pessoas. Então, assim, a gente não tem a menor chance de vencer sozinho. Mesmo que você observe uma pessoa te tentando, e você olha assim, às vezes até com um pouco de presunção, fala, essa pessoa não tem muito conhecimento, essa pessoa, eu ganho ela, explico na conversa fácil, mas às vezes você não sabe se por trás está um inimigo poderoso com uma artimanha violenta, usando aquela pessoa para te vencer e vence. Com certeza. O pastor Bulhon sempre fala isso, né? Que Satanás, ele não se apresenta, né? Olha, eu sou o inimigo, eu vim aqui para te destruir. Ele não faz isso. Ele se apresenta atrás de uma moça bonita para tentar um rapaz. Ele se apresenta atrás de um rapaz bonito para tentar uma moça. Ele se apresenta atrás de uma filosofia bonita, sabe? De um alimento diferente, né? Às vezes você vê assim, falando da área de saúde, né? Você vê assim, aquele pavê maravilhoso no centro da mesa, assim, você olha, nossa, tem uns pêssegos em cima, nossa, que coisa boa, né? O pêssego é em calda, ali tem leite condensado, para quem é vegetariano a gente fala leite condenado, né? Creme de leite, açúcar, sabe? Aquilo vai destruir o seu sistema imunológico, mas é muito bonito. A tentação, ela não é feia. Né? E a gente tem que se lembrar disso. E esse aspecto que você falou de José, de nós não vencermos sozinhos, José fala isso. Como é que eu pecaria perante o meu senhor, que era o marido dela, né, o Potifar, e pecaria contra o meu Deus? Então você tem que ser sempre isso em mente, né? Deus está conosco o tempo inteiro. Né? E você escolhe o que você vai fazer. É fácil? Não. E quando não for fácil, o segredo é esse, sai correndo, sabe? Não tenta bater. Às vezes eu acho que as pessoas se iludem por alguns programas de televisão em que elas veem, sabe, as pessoas dialogando com o inimigo, né? Alguns programas que as pessoas, não, eu vou tirar o inimigo, quem que é você? O que você está fazendo isso? E as pessoas acham que elas podem fazer isso. Exatamente. Né? E aí ela se coloca no campo do inimigo. Com certeza, né? Sem dúvida. Muito perigoso, né? E no céu começou exatamente isso. Lúcifer enganou e ele enganou a terça parte dos anjos, mas Cristo prevaleceu diante daquele engano. O articulista, ele fala sobre isso de uma forma bem didática, eu vou ler aqui para vocês. Quando a guerra surgiu no céu, os anjos tiveram de decidir, seguiriam a Jesus ou a Lúcifer. Qual foi a natureza dessa guerra? Foi uma guerra física, de ideias ou as duas coisas? Não sabemos os detalhes, mas o conflito foi físico o suficiente para que Satanás e seus anjos fossem expulsos e não houvesse mais lugar para eles no céu, conforme nós lemos nosso verso áureo, Apocalipse 12, verso 8 e também agora o verso 9. Essa guerra, obviamente, incluiu algum tipo de elemento físico. Então, nós vemos isso e nós ficamos pensando assim, nossa, como Satanás foi convincente. Ele conseguiu convencer anjos, pessoas puras, no ambiente puro. E às vezes você fica pensando, né, mas nós estamos aqui nesse mundo, assim, os demônios, né, que os anjos maus se transformaram em demônios, eles estão aqui para nos atender, mas lembre-se, Satanás, ele tentou e tem como demônios a terça parte do céu, ou seja, 2/3 são anjos bons. Então, para cada demônio que te tenta, você tem 2 anjos bons para te proteger. Né? E essa é a parte fascinante da graça de Deus, né? Eu vou até comentar o que você comentou. Você usou até uma palavra parecida, mas não a mesma. Você falou assim, Lúcifer conseguiu convencer. Eu usaria até a palavra assim, na verdade, Lúcifer conseguiu distorcer. Se ele conseguisse convencer, ele estaria certo, na verdade, né? Mas ele não estava, né? Em relação a esse conflito, que realmente deve ter tido um elemento físico nesse conflito, nessa guerra, mas eu acho que o mais diabólico que foi nessa guerra, acho que foi o lado muito comum que a gente fala hoje das fake news. Eu acho assim, o diabo trabalhou muito mais para o lado de
fazer uma acusação falsa, você fazer citações fora de contexto, você misturar a verdade com mentira. Eu acho que a guerra dele foi alimentada nesse contexto, de ele conseguir, para ele conseguir regimentar 1/3 do céu, ele teve que alimentar um monte de coisas falsas para essas pessoas irem pro lado dele. E às vezes, Mozart, nem é alimentar, às vezes é insinuar. Então, por exemplo, vamos supor que um anjo falasse assim, Deus é amor. O inimigo podia falar, será? Porque às vezes a tentação, ela não precisa ser explícita. Às vezes uma palavra, um olhar, a pessoa faz alguma coisa, nossa, Deus é tão bom. Será? Você tem certeza? Lembre-se que Lúcifer é um anjo de luz, ele era um anjo cobridor. Então, na cabeça dos anjos, ele por estar mais próximo a Deus, ele poderia saber coisas que eles não sabiam, trazendo para o nosso mundo de hoje, né? Quando alguém fala alguma insinuação nesse sentido, você às vezes olha e você começa a prestar atenção porque você acha que aquela pessoa tem mais informação que você. Né? E hoje em dia, a gente sabe disso. A gente tem mais informação no smartphone do que as informações que estavam no computador que levaram a Apolo 9 para sair do planeta e voltar. E nós temos mais informação dentro do nosso smartphone. Então, assim, imagina, você acha que o outro sabe mais que você. E aí você começa a prestar atenção. O que você falou de insinuar, achei até muito interessante. Você tentar usar uma fala bonita para você distorcer totalmente um contexto, né? Imagina, por exemplo, Lúcifer chegando. Mas Deus, por que você decide? Vamos implementar uma democracia aqui. Toda decisão assim, a gente abre uma votação, os anjos votam também e a maioria vence. Bonito, né? Eu falo assim, nossa, parece que é muito elegante, né? Mas se você levar em conta de que a gente percebe nas democracias, assim, que apesar de ser um voto da maioria, a gente sabe que uma minoria influencia fortemente essa maioria. Com certeza. A maior parte das pessoas não votam consciente. Elas votam porque alguém influenciou elas a fazer isso. Então, era mais uma coisa de Satanás. Assim, ele queria jogar assim, tipo assim, mas contesto sua autoridade. Mas no sentido de que ele queria dividir as decisões para ele se enaltecer e se favorecer, na verdade. Isso fazia toda a diferença, né? Quando você pensa nisso, né? Você fica pensando assim, tá, mas e hoje? O que eu faço? Como é que eu vou fazer para o pecado que está tentando predominar na minha mente, no meu coração? O que eu faço? O que acontece, a gente percebe o seguinte, a gente tem uma herança milenar do conceito de salvação pelas obras. Então a gente olha para nossa vida e fala assim, não tem mais jeito. Tantas vezes que eu já pedi perdão e caí nos mesmos erros. Se eu não acredito em mim, imagina Deus. Fala assim, nossa mãe, e parece que eu estou tentando levar uma vida hipócrita, né? Eu falo assim, eu pedi perdão por isso semana passada, já fiz de novo. Eu acho que a gente tem que se focar mais no contexto do que Paulo falou da salvação pela graça. Quando você se arrepende de forma genuína, Deus passa uma borracha mesmo. Deus passa uma borracha, passa a régua, esquece o que aconteceu e como se não tivesse pecado. Agora, é esperado uma evolução. Do cristão é esperado uma evolução. Obviamente não do dia para a noite, mas é uma evolução baseada à medida que você vai se aprofundando no estudo da Bíblia, você vai orando mais, e entende-se que aquela velha história, você está dando mais forças para o leão bom. E à medida que você vai se afastando das coisas ruins, você vai dando menos alimento para o leão ruim. E quando os dois leões, do lado bom e lado mal, se enfrentam, que é o grande conflito que se passa na nossa mente, a probabilidade do leão bom vencer é maior. Desde mesmo que ele seja mais alimentado, né? Então, assim, como você falou, assim, se a culpa oprime as pessoas, primeira coisa é você entender, realmente, salvação não é pelas obras, é pela graça. Mas, como você pode melhorar a cada dia? Buscando a Deus e alimentando as coisas boas, o seu lado bom, com músicas boas, com programas de TV bons, com leituras boas, com bons amigos.
É mais natural você sair vencedor com Cristo nessa situação do que você tentar vencer só assistindo porcaria na TV, só comendo porcaria, estando com más companhias. Vem a tentação, naturalmente você vai perder. Isso não é uma receita infalível. Com certeza. Mas, com certeza, ela dá muitos resultados. Porque a própria Bíblia diz, me parece que é 1 João 1,9, se alguém pecar, né, temos um advogado. Ou seja, nós fazemos tudo isso no sentido de alimentar a natureza boa. Mas isso não quer dizer que nós somos perfeitos e que nós não vamos errar. Mas o cristão, ele tem essa característica. Ele erra e no momento seguinte ele presta atenção e fala, puxa, dei mancada. Não devia ter feito aquilo. Nossa, não devia. E agora vou ter que ir lá pedir desculpa. Nossa, que droga, odeio pedir desculpa. Não tenho que ir. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso. O cristão, ele percebe isso, né? E quando ele se humilha e realmente ele vai e fala e pede desculpas, ele mostra que tem uma natureza diferente. E ele vai alimentando. Da próxima vez, a chance dele errar é menor. Né? E isso faz com que as pessoas percebam que você é diferente, né? Não porque você seja perfeito, mas porque você procura estar sempre perto de alguém que é perfeito, né? E que você comentou nessa questão assim, por que essa estratégia pode falhar? Porque o inimigo ele é ardiloso. E é esperto, né? Tem experiência. Ele é esperto, então se ele percebe que você está conseguindo vencer certas tentações, ele muda de estratégia automaticamente. A gente pode ver o caso de Davi. Davi, segundo a Bíblia, era um homem segundo o coração de Deus. Então, na minha cabeça, eu penso assim, nossa, o cara teve a coragem de enfrentar com 5 pedras um gigante e cair na tentação de uma mulher que era casada com um dos funcionários dele e amigos dele. Assim, é muito mais, tem que ter muito mais força de você ter a coragem de enfrentar desarmado um cara que tá ali para te matar do que vai resistir à tentação, mas no caso de Davi, não. No caso de Davi, o inimigo percebeu. Como que eu vou derrubar Davi? Com Saul eu não consigo ganhar, com Golias eu não consigo vencer Davi, mas com Batseba eu consigo. Então, as tentações, elas são personalizadas, né? Por exemplo, você nunca vai chegar para mim com um ovo de Páscoa e vai falar assim, nossa, Márcia, se você fizer isso, eu vou te dar esse ovo da Copenhague de 1 quilo. Por mim, vai ficar lá. Eu não gosto de chocolate, né? Então o inimigo nunca vai me tentar com chocolate, né? E em compensação tem gente que nesse momento está salivando só com exemplo, né? Porque, nossa, um ovo da Copenhague de 1 quilo, nossa, é um sonho. Para mim, então, assim, o inimigo, ele sabe, ele conhece a gente, ele presta muita atenção. Às vezes você não fala o que te atrai, né, que faria você cair, mas o inimigo presta atenção exatamente nos aspectos que o Moser falou. O que você assiste, sabe? O seu jeito de olhar para as pessoas, o que te atrai a atenção, né? Ele presta atenção nisso. E aí, mesmo que você não manifeste nada verbalmente, é nisso que ele vai, né, prestar atenção e vai apresentar na sua frente, né? E aí você fala assim, puxa vida, né? Como que alguém pode, sei lá, diante de pegar milhões, tirar o dinheiro da educação, sabe? Roubar, sei lá, a alimentação das crianças. Gente, sabe assim, é você estando dentro ali, o inimigo vai te dando, vai providenciando uma necessidade, você vai observando, né? E aí ele vê que você presta atenção naquilo. E aí a chance de cair, por isso que a gente volta no início da nossa fala, o vencer a tentação é uma escolha, e é uma escolha diária. Sabe? Não tente assim, não, Senhor, por 1 mês eu vou me esforçar para fazer isso. Não, vença hoje, né? Se você conseguir vencer hoje, amanhã você faz a mesma oração. Os alcoólicos anônimos, eles têm isso nas normas deles, né? Eles têm 10 normas que fazem a base do programa de alcoólatras anônimos e dos narcóticos anônimos também. Então, uma das bases é essa, eu vou vencer hoje. Hoje eu vou ficar sem drogas, hoje eu não vou tomar álcool. Perfeito. Amanhã ele faz a mesma coisa, hoje, só por 1 dia, né? E por 1 dia você consegue vencer. Né? E isso tudo, né? Até a alimentação, né? Se você falar assim, vou fazer dieta durante 3 meses, segunda-feira já acabou a dieta, né? Mas se você falar assim, não, hoje eu vou me alimentar de forma saudável,
né? Só hoje. Amanhã você toma a mesma decisão, né? E aí nós sabemos que os neurônios, eles levam 21 dias para formar novos caminhos neurais. Mas para fortalecer aqueles caminhos formados, precisa de 66 dias. Então, assim, se você ficar a cada dia decidindo, cada dia forma-se um novo caminho neural, você vai ficar mais resistente àquilo e depois você vai fortalecer aquele hábito. E daqui a 66 dias você vai ser uma pessoa totalmente diferente, porque Deus trabalhou em você, sim, mas porque também as suas células foram alteradas, as suas bactérias foram alteradas, o seu bioma foi alterado, e aí você vai ter mais forças para resistir também, né? Uma coisa que também atrai, que pega muitas pessoas, é que assim, elas são atraídas pela tentação, elas são atraídas pelo amor muitas vezes, mas elas se fortalecem. Mas chega uma hora que elas se cansam. E quando elas se cansam, elas entram no caminho da queixa, né? E aqui o articulista fala, quem falou foi Ellen White no livro Este Dia com Deus. Ela fala uma coisa super interessante. O Filho unigênito de Deus consentiu em deixar as cortes celestiais e vir ao nosso mundo para viver com um povo ingrato que rejeitou suas afáveis misericórdias. Ele consentiu em levar uma vida de pobreza e em suportar sofrimentos e tentações. Tornou-se um homem de dores e que sabe o que é padecer. E a palavra declara, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Isso está em Isaías 53, verso 3. Dentre seus próprios discípulos, Pedro o negou e Judas o traiu. O povo que ele veio abençoar o rejeitou, cobriram-no de vergonha e lhe causaram imenso sofrimento. Colocaram-lhe sobre a cabeça uma coroa de espinhos que torturavam suas santas têmporas. Açoitaram-no e então o pregaram à cruz. Em meio a tudo isso, porém, não lhe escapou dos lábios nenhuma palavra de queixa. Cristo suportou todo esse sofrimento para obter o direito de conferir eterna justiça a todos quantos crescem nele. Quando penso nisso, nunca deveria proferir uma queixa sequer. A gente se queixa por tão pouco. Com certeza. Né? A gente tem tanta coisa assim boa para agradecer a Deus. Estamos vivos. Quantas pessoas que deitaram a noite passada e que não amanheceram vivos, né? Nós temos saúde, temos problemas? Claro que temos, mas com Deus nós conseguimos enfrentar esses problemas. Mas aí a pessoa começa a focar no problema e começa a reclamar. E o reclamar, você já sabe, né? É clamar 2 vezes. Exatamente. Né? Então aí você atrai mais ainda o problema. E você afasta a possibilidade de vencer aquele momento. Uma coisa que ajuda muito a evitar a queixa, na minha opinião, acho que na sua até mais, é o louvor. Né? Sim. Porque eu falo isso porque o Mozart é do coral. Né? Porque quando você está no meio daquela tentação, daquele problema, vem aquele hino que você gosta, ou aquela música que você ouviu e você começa a cantar, a tentação vai perdendo a força. Né? Porque ela tem um tempo. Tá? Qualquer tentação, ela não passa mais do que 3, 4 minutos. Né? Você conseguindo vencer esses 4 minutos, ela se torna mais frágil. E a maioria das músicas, a maioria dos hinos, tem mais do que 4 minutos. Então, assim, você se fortalece e fica bem, fica em paz, né? Eu acho que o problema da tentação é que a gente fica lutando contra nós mesmos, sabe? Eu vi uma revista esses dias com uma moça, aqui na mão uma cestinha com maçã, banana, essas coisas, aqui um hambúrguer com batata fritas, e ela fazia assim. Né? Ficava olhando o que ela ia fazer. Então, assim, não é fácil resistir à tentação. Ninguém está dizendo que é fácil, mas ela é uma escolha. Né? E aí, se você focar naquilo que é bom e começar a pensar nos benefícios daquilo e começar a cantar, eu acho que vai fazer muita diferença. Mesmo que a gente não saiba cantar. O Mozart sabe, mas a gente não é muito bom nisso, não. Né? Só complementando essa questão da queixa que você falou, parece que a gente é muito mais tendencioso de olhar as bênçãos dos outros do que as nossas. A grama do vizinho é sempre mais verde. E eu lembro que eu vi um vídeo curtinho, assim, tipo uma animação, para ilustrar isso, né? Parecia, assim, um homem dirigindo um carro de luxo, aí passou um helicóptero por ele. Aí ele falou assim, nossa, se eu tivesse helicóptero eu seria feliz, né? Do lado do carro dele tinha um carro comum. E aí aparecia um homem olhando pro carro de luxo e falando, nossa, se eu tivesse um carro de luxo eu seria feliz. E aí tinha uma pessoa de bicicleta do lado. Eu falei assim, se eu tivesse um carro, eu seria feliz. E a outra pessoa estava andando a pé do lado da bicicleta. Nossa, se eu tivesse uma bike, como eu seria feliz, né? E aí tinha um cadeirante
do lado da pessoa. Fala assim, nossa, se eu pudesse andar a pé, como eu seria feliz, né? Você vê como uma questão puramente de referencial, né? Uhum. Então, assim, você está olhando só para os outros e acha que a sua vida é miserável, né? Se você realmente perceber que Deus te abençoa de uma forma tão grande, bênçãos que você tem e que às vezes as pessoas que às vezes você inveja, se você olhar, analisar a fundo, aquela bênção não atingiu aquela pessoa. Imagina uma pessoa, como por exemplo, como você citou, uma pessoa que você deu o exemplo, uma pessoa que era muitas posses. Você fala assim, nossa, se eu tivesse dinheiro eu daria tanta coisa pro meu filho, uma escola melhor, um estudo melhor. Eu ia ajudar mais a igreja. Ia ajudar mais a igreja e tal. E no final, uma pessoa que acabou tendo um filho drogado, se você pega uma pessoa de menos posses, mas o filho está bem encaminhado, é uma bênção infinitamente maior. Não tem preço. Então, assim, a gente tem que saber olhar e ver que Deus está abençoando. E, infelizmente, a gente reconhece as nossas bênçãos baseado na desgraça alheia. Não tem como, né? Você olha e fala assim, nossa, esse exemplo do filho drogado é perfeito, sabe? Se o seu filho está bem encaminhado, se o seu filho está em casa, louvado seja o Senhor por Sem isso. dúvida. Quantos pais, nesse momento, gostariam que os seus filhos estivessem encaminhados? Eu recebi um pedido de oração dessa semana de uma mãe falando que o filho dela é drogado e ele mora nas ruas. Então, você já imaginou a dor no coração dessa mãe, sabe? Assim, não só o fato de ser drogado, mas não estar mais em casa, com a preocupação típica dos pais, né? Será que comeu? Será que dormiu? Será que a polícia pegou? Será que está vivo? Sabe? E ainda a culpa, né? Fala assim, onde que eu errei ainda? Exato, nossa, a culpa é um problema muito sério. E aí, como é que a gente faz, Mozart, quando a gente tem uma necessidade, sabe? O que a gente faz? Então, o próprio Deus orienta a gente a buscá-lo. Pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Agora, assim, o que a gente tem que buscar a Deus, quando a gente sente uma necessidade, é não ter a expectativa de que Ele vai atender na hora que você quer e do jeito que você quer. Se você tiver essa forte expectativa que Ele vai atuar de imediato como você quer, você vai se frustrar. Deus tem o tempo dele e a forma dele agir, e o tempo dele e a forma dele agir busca o seu bem-estar no longo prazo. Muitas vezes alguma coisa que você está pedindo muito, Deus não vai te dar porque Ele sabe que um dia aquilo vai ser a sua desgraça. A gente tem tantos exemplos na Bíblia, como por exemplo o rei Ezequias, que foi um rei bom. Um profeta chegou para ele e falou assim, você vai morrer. E ele se entristeceu de uma forma absurda. Ele falou assim, mas Deus, eu fui tão bom, eu fui um rei fiel a ti, e agora você vai me deixar morrer? E aí o profeta voltou e falou, você vai ter mais 15 anos. Foram 15 anos de desgraça da vida dele. Foi nesses anos que nasceu Manassés, o pior rei de Israel. Exatamente. Então a gente pode entender que você tem que ter confiança em Deus de que Ele vai atuar da melhor maneira aos olhos dele, não aos seus. Então, realmente, assim, se você não tiver a confiança de que Deus vai agir da melhor maneira, você vai se frustrar. Infelizmente, é isso mesmo, né? E aí, o melhor remédio para isso é sempre nos lembrarmos da cruz de Cristo. Quando você pensa assim, por exemplo, que razões houve para Cristo morrer? Por que Cristo morreu? Aí nós vemos aqui em São João, capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus escolheu morrer. E quando ele estava lá na cruz, ele olhava para mim e para você. Ele olhava e ele sabia que nós estaríamos aqui no século XXI precisando de um amparo. E esse amparo nós teríamos olhando para a cruz. Sabe, quem matou Jesus não foram os romanos. Quem matou Jesus não foi a ira de Deus. Mas ele escolheu dar a vida para que nós, que tínhamos que morrer por causa dos nossos pecados, olhando para ele, aquela a vida que ele tem,
nós tivéssemos. Então, nós tínhamos que morrer, porque nós somos pecadores. Jesus pega a nossa morte, vai, faz um sacrifício perfeito, vive, e a vida que é dele, que ele tem direito, porque ele nunca pecou, ele dá para nós. Então, você deve estar pensando assim, vocês são malucos, vocês devem estar falando isso porque vocês não sabem o que eu já fiz. Realmente nós não sabemos, mas nós sabemos como resolver o problema. Olha para Jesus, olha para o sacrifício dele e fala assim: Senhor, nem eu me perdoo pelo que eu já fiz, mas o Senhor pode. Então, eu confio em Ti, eu confio que o Teu sacrifício também foi por mim. E acredite, tenha fé. Não fique esperando sentir uma coisa diferente, uma sensação. Não, eu sinto que eu estou perdoado. A Bíblia não diz que você tem que sentir que está perdoado. Ele diz que se você confessar o seu pecado, você está perdoado. Então tenha fé. Creia nisso e com certeza isso vai fazer a diferença no seu dia, no dia das outras pessoas, na sua semana, na sua vida. E mesmo que você não fale, as pessoas vão perceber que tem alguma coisa diferente em você, não é? Isso faz toda a diferença. Vamos orar? Vamos. Bom Pai, nós estamos aqui para agradecer pelo Teu sacrifício. Nós temos provas, temos tentações, temos desilusões, temos necessidades também. E às vezes na corrida da vida nós acabamos atrapalhando as coisas, mexendo, trocando os pés pelas mãos. Nós não fazemos aquilo que é de acordo com a Tua vontade. Por isso nós te pedimos, dirija a nossa vida. Da mesma forma que o Senhor dirigiu os escritores da Tua Santa Palavra, que o Senhor possa dirigir a nossa vida, as nossas necessidades, atenda a tudo aquilo que só o nosso coração tem escrito e que o Senhor conhece melhor do que ninguém. Nós não falamos para ninguém, mas nós depositamos no Teu altar esse sonho. Nós queremos estar no Teu coração e aí nós estaremos sempre perto de pessoas boas, porque no Teu coração nós só vamos encontrar pessoas que querem estar no Teu coração. Por isso, coloca-nos aí, Senhor, pois é aí que queremos estar. Abençoa-nos nas nossas atividades a partir de agora e que sempre tenhamos em mente que a Tua cruz é o resultado de tudo aquilo que nós podemos ter na nossa vida. Quando nós tivermos dúvidas, tristezas, preocupações, tentações, olhemos para a cruz. Lembra-nos de fazer disso e também de Te louvar. É o que nós te pedimos e antecipadamente agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.